Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito das funções da linguagem, dos elementos da comunicação e vamos detalhar melhor como ocorre esse fenômeno linguístico das funções da linguagem. Para melhor compreensão das funções, torna-se necessário rever os elementos da comunicação. Aqui na imagem nós já temos dois: o emissor, que é o indivíduo que emite que profere a mensagem, e o receptor, que seria o destinatário dessa mensagem. Aqui nós temos os demais elementos da comunicação: o emissor, que envia a mensagem, que é o assunto; o receptor, que é o que recebe a mensagem, que seria como o destinatário; o referente é o contexto situacional no qual essa mensagem foi produzida; o código linguístico seria o conjunto de signos, a linguagem utilizada. No caso, aqui no Brasil, o nosso código linguístico é a língua portuguesa. E o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, o meio pelo qual a mensagem chega até o receptor. Aqui nós vamos dar início falando da função poética, que é centrada na mensagem e preocupa-se com o plano de expressão da mensagem, com a sua construção. Como características, utiliza uma linguagem figurada, poética, afetiva, sugestiva, conotativa e metafórica, com a fuga das formas comuns. Ela procura atrair pela estética, pela beleza, valoriza-se a combinação das palavras. Então, se ela busca atrair o leitor através da estética, ela prioriza a estrutura, os versos. Nós vamos encontrar exemplos da função poética nas obras literárias, nas letras de música, propagandas e expressões plurissignificativas, que está dentro do sentido conotativo da linguagem, as amplas significações que as expressões podem ter. O exemplo que eu trouxe para vocês foi um trecho de uma obra de Guimarães Rosa. Lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa minha namorada. Na função referencial, o objetivo do emissor é simplesmente informar. Ocorre dessa maneira de forma específica, clara. Também é chamada de denotativa ou informativa. São exemplos dessa função os textos de caráter jornalístico, como a reportagem e a notícia, que contém-se apenas em informar, detalhar os fatos como os mesmos aconteceram, sem acrescentar qualquer característica ou adjetivo. O exemplo que eu trouxe para vocês é bem simples. Eu vou detalhar elementos que estão dentro de uma cesta. Numa cesta de vime, temos um cacho de uvas, 2 laranjas, 2 limões, uma maçã vermelha e uma pera. A função emotiva ou expressiva é centralizada no emissor, expressa suas emoções, seus sentimentos, a sua opinião. É comum nessa função encontrarmos interjeições, exclamações, reticências e o uso da primeira pessoa do singular. O uso de pronomes pessoais também. Ela é muito encontrada em biografias, autobiografias, cartas de amor, memórias e poesias líricas. O exemplo que eu trouxe aqui foi um pequeno diálogo. Vamos acompanhar. Júlia, eu te amo muito. Não faça isso. Muito obrigada. Não esperava surpresa tão boa assim. Não estou triste, mas também não quero comentar o assunto. Agora nós vamos falar um pouco sobre a função fática. A função fática ela tem o objetivo de verificar se o canal comunicativo realmente está funcionando. Um exemplo interessante é quando estamos assistindo a algum filme na Rede Globo, não sei se vocês já tiveram essa experiência,
Quando chega o momento do intervalo, que o filme retorna, aparece esse símbolo da Rede Globo e esse barulho do plim-plim. Esse plim-plim é uma estratégia comunicativa que funciona como um gatilho, né, na mente, e se você estiver fazendo qualquer coisa, mexendo no celular, bebendo água, você entende que o filme vai recomeçar. É uma estratégia da função fática de saber se o canal comunicativo realmente está funcionando. Então, em alguns casos, são utilizadas expressões para saber se realmente a informação está chegando de forma significativa. Como exemplos, às vezes eu posso estar no telefone e eu falo, veja bem, olha, entendeu? Isso faz parte da função fática. Na função metalinguística, nós vamos centrar no código linguístico, na língua. Então aqui a linguagem fala sobre a própria linguagem, como nos textos explicativos. Um exemplo também onde podemos encontrar essa função metalinguística é no dicionário, né? No dicionário da língua portuguesa ou de qualquer outra língua. No caso, se eu falo inglês, o meu código é a língua inglesa. Se eu falo português, o meu código é a língua portuguesa, tá bom? Aqui tem um anúncio interessante. Aviso, não remova este anúncio. Eu usei a língua para falar dela mesma. Aqui na função apelativa, como sugere essa nomenclatura, essa função ela serve para fazer um apelo, um pedido, para comover. Resumindo, eu vou tentar persuadir alguém, convencer de fazer alguma coisa. Como exemplo, eu trouxe duas propagandas. Não tenha vergonha de pagar menos. Ricardo Eletro, preço se faz assim. Né? Não estou fazendo propaganda da Ricardo Eletro, peguei só esse exemplo para mostrar a vocês. Observem que os verbos estão no modo imperativo. Eles dão uma ideia de ordem, de comando. Né? No segundo exemplo, é uma propaganda do batom. Né? Compre batom, compre batom, compre batom. É como se eu estivesse tentando convencer você a comprar um determinado produto. Agora, fazendo um apanhado geral, observem, você consegue relacionar as funções da linguagem aos elementos da comunicação? Vamos ver se vocês conseguiram aprender. O emissor, que é o indivíduo que emite a mensagem, quando eu foco no emissor, a função é emotiva. Quando eu foco na mensagem, eu vou encontrar a função poética. Quando o meu foco é o receptor, a minha função é conativa. Quando eu foco no referente, no contexto situacional, a minha função é referencial. Quando eu falo no código, que é a língua, quando eu uso a língua para falar dela mesma, a função é metalinguística. E quando eu foco no canal, para saber se realmente a informação está chegando ao destino, ao receptor, eu vou ter a função fática, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Na aba de deveres, eu deixei um link com a atividade que vocês vão fazer online e eu vou estabelecer com vocês esse feedback, todas as informações, as atividades que passam dessa forma, as respostas e os alunos que responderem, eu vou receber diretamente no meu e-mail, tá bom? Até a próxima aula e um abraço a todos.